Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Abril Azul, que visa conscientizar as pessoas sobre o transtorno do espectro autista. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente poder embasar o nosso assunto e falar sobre a importância que é tratar isso como algo rotineiro, porque está na nossa sociedade. Segundo dados do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, 1 em cada 36 crianças nascem com um transtorno do espectro autista. Bom, e no programa de hoje, no Observações desta quarta-feira, nós vamos falar justamente com a família do William Russin Peixoto. Falei certinho? O William Russin Peixoto, que tem 18 anos e que convive com o transtorno do espectro autista, mas leva uma vida absolutamente normal e tem várias habilidades aí que daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho mais. E aqui comigo está o pai dele, o José, que vai falar um pouco, sobre como é conviver, com um filho que tem transtorno do espectro autista, mas sobretudo como é lidar com uma sociedade cada vez mais atualizada e uma sociedade que convive cada vez mais com autistas no dia a dia. Bom, José, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de algo tão importante, tanto o transtorno do espectro autista, mas também sobre essa campanha importante que muita gente não sabe, mas que a gente está aqui hoje para falar um pouco mais dela, Sim, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando, Meu filho, como você falou, tem 18 anos, diagnosticado com autismo já na fase bem criança, E de lá para cá a gente vem correndo atrás, procurando informações, procurando notícias. Vê que 18 anos atrás não era como hoje, Tanto é que a lei que define a pessoa autista como pessoa com deficiência e define os direitos que a pessoa tem, ela é datada de 2012. Então ele nasceu no ano de 2005. De lá para cá, logo no início, a gente tinha assim pouquíssimas informações sobre os direitos, sobre a situação, como levar, quais os profissionais que poderiam tratar, mas hoje em dia, graças a Deus, com essa conscientização, agora no mês de abril, o Abril Azul, no dia 2, o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, tem, tido grandes avanços. Agora, José, falando mais agora realmente sobre a convivência, O William vai fazer, aliás, essa semana, então, ele está fazendo, 19 anos, ou seja, há 18 praticamente, vocês descobriram que ele tinha o transtorno do espectro autista. Conta pra gente como que foi, quais foram os primeiros sinais que mostraram para vocês que tinha algo diferente com ele? Bom, o que a gente percebeu nele que havia algo diferente é que com 1 ano de idade, ou um pouco menos nessa faixa daí, idade em que a criança começa a falar, ele não pronunciava nenhuma palavra. Então a gente levou ao médico, fez exames de ouvido para ver a audição, levou em outros, neuro, fez diversos exames, fazia uma coisa não dava, fazia outro exame não dava, e quando chegou lá pelos 5 anos de idade, é que ele começou a falar a primeira palavra. Então, uma das coisas que foi característica dele é que ele não falava e ele fazia as coisas normais, mamava, dormia, comia, tomava água, mas sem falar, sem pedir, não pronunciava nenhuma palavra, não tinha interesse, não tinha interação com ninguém. Então, agora, José, em relação a isso, ao perceber isso, como que foi, É porque a gente imagina que seja um baque para a família receber um diagnóstico, mas que naquela época, 18 anos atrás, não se falava tanto, em transtorno do espectro autista. Então, como que foi lidar com isso numa época em que se não falava tanto? Para a gente foi no início assustador, porque a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E a gente não tinha a expectativa de que, por exemplo, ele ia começar a falar. Mas, para nossa surpresa, ao invés de falar, ele começou a ler, porque ele sabia escrever. Então ele não falava, mas ele escrevia, ele digitava no computador, ele escrevia. E quando a gente cantava alguma música para ele, se cantasse errado, ele percebia e forçava a gente a cantar da maneira correta. Então, ao mesmo tempo que a gente não tinha o conhecimento, é como se a gente estivesse navegando no escuro,
A gente não sabia o que iria vir lá na frente, né, nos dias de hoje, mas a gente falava o seguinte, que a gente ia fazer por ele o que a gente pudesse, para quando chegasse no futuro a gente pensasse que a gente pelo menos tentou, né, e graças a Deus está aí ele com 18 anos, fala vários idiomas, lê, escreve, faz contas, foi para a escola, né, terminou o ensino médio. Então, assim, foi um avanço nesses anos todos, mas também, assim, de muita luta, a gente procurando médicos, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta, psicopedagoga, né? Mas, graças a Deus, deu certo. Bom, e você falou alguns profissionais aí, né? E isso mostra que contar com uma rede de apoio é muito importante. Como que foi feita essa rede de apoio de vocês aqui em Itaúna? Porque, como a gente acabou de dizer, não se falava muito nisso. Então, logicamente que para todo mundo era uma coisa muito nova, né? Então, como que foi também essa rede de apoio de vocês? Aí, quando eu falo rede de apoio, eu estou citando a família, os amigos, os profissionais, né? Que lidaram com ele já nos primeiros meses, nos primeiros anos. Então, como que foi isso? Bom, em relação, assim, à família, aos amigos, para todos eles era uma coisa diferente, porque na família, entre os amigos também, a gente não tinha, assim, ninguém, né, que tivesse alguma condição como a dele. Mas quando levamos no pediatra, nos acompanhamentos, a pediatra recomendou, olha, vamos fazer dele um teste da audição, você vai fazer audiometria, aí fizemos vários, aí não deu nenhum exame, aí então o médico recomendou para a gente procurar o psiquiatra, né, fazer um exame neurológico para ver como é que estava a condição, também, né, não encontrou nada neurologicamente, não tinha nada que impedisse ele de estar falando. Então a gente tinha assim aquela expectativa, se ele não tem nenhum problema de audição, não tem nenhum problema no cérebro, então há possibilidades. Então enquanto havia possibilidade a gente foi procurando. Aí um profissional indicava o outro. Então um indicava, por exemplo, o neuro, mas o outro indicava a fono. A fono indicava a professora de canto. A professora de canto via que ele começou a desenvolver quando estava com uns 5, 6 anos, gostava muito do inglês, então recomendou, então vamos matricular na escola de inglês. E aí o médico no início também falou o seguinte, vamos colocar na creche para ele ter o acompanhamento com outras crianças, para ele vivenciar um momento com outras crianças. Aí na creche não, vamos encaminhar para a PAI, porque a PAI vai poder dar um suporte e vai fechar um diagnóstico. Porque naquele tempo também, 2007, 2008, não tinha, né, não sabia, não tinha o que nós temos hoje, tanto é que a lei é de 2012. Então assim, a escola também, né, foi importante, a escola, a creche, a PAI, os profissionais da saúde, a família, o pai, a mãe, a irmã, a avó, os tios, né, os vizinhos, né, os amigos, todo mundo colaborava. Então assim, para a gente era novidade, mas nós tivemos todo o suporte, assim, de todos os lugares que a gente podia contar com eles, nós tivemos. Agora, José, em relação ao autismo, né? Quando a gente fala em autismo, muita gente fala assim que hoje em dia está fácil de diagnosticar, só que não é bem assim, né? Tem até adultos aí hoje que estão sabendo que tem autismo porque tem níveis, né? Tem níveis mais inferiores, tem níveis médios e níveis mais agravados. Hoje, como que está a questão do autismo do William? Qual que é o nível que se encaixa ou não existe isso? Como que funciona? Olha, em relação ao meu filho, eu vejo assim que em determinadas situações a gente percebe nele uma grande dificuldade, como por exemplo, ele nunca saiu de casa sozinho, não sabe pegar um ônibus, não sabe ir na esquina, não sabe comprar um pão, alguma coisa nesse sentido. Mas por outro lado, ele é uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto já, né? Com bastante interesse pela escola, pelos números, excelente na matemática, no português, copia, lê, escreve, resolve, vai para a escola, faz atividades, faz com gosto mesmo.
Então, assim, um nível para ele, eu acho difícil classificá-lo como nível 1, nível 2. Talvez alguma pessoa já adulta, que teve a vida inteira dita assim, normal, descobre que tem um autismo, não sei se eu poderia falar com nível 1, mas o dele eu não vejo como nível, eu vejo ele assim, como uma evolução muito grande. Porque uma pessoa que não pronunciava nenhuma palavra até os 5 anos, de repente começa a ler e escrever inglês, francês, espanhol, né? Então, assim, você vê que houve uma evolução. Eu pensava, por exemplo, que ele ia ter dificuldade, às vezes nem ia aprender a escrever, quando de repente ele está escrevendo todas as palavras, frases, copiando o texto. Então, assim, a gente vê nele uma evolução. Eu acho difícil, em relação ao meu filho, dizer para ele o nível. Os médicos, quando a gente leva, assim, não classifica como um nível, não. A gente tem o CID, tem o F84.0, tem o F84.1, mas o F84, acho que é o 0 mesmo, tá lá, autismo infantil. Mas ele já não é mais uma criança, né? Exatamente. Bom, José, e vale ressaltar que, apesar do autismo, ele leva uma vida absolutamente normal, né? Conta pra gente um pouquinho como que é a rotina dele. Olha, a rotina dele é o seguinte, eu sou professor, agora aposentado numa escola, na outra eu continuo trabalhando, a mãe também é professora, tem uma irmã que também está no caminho da educação, e ele sempre viu a gente assim, nos livros, nos cadernos, indo para a escola, levando, buscando. E a rotina dele sempre foi, até o ano passado, ir para a escola, cumprir as atividades, nunca gostou de faltar às aulas, sempre teve aquele compromisso de ir, ficar o tempo inteiro na escola. No início ele dava um certo trabalho, que ele chorava, rolava no chão, entrava debaixo da mesa, alguma coisa desse sentido, mas a rotina dele sempre foi assim, de compromisso com a escola. O compromisso dele sempre foi com a escola. E em casa ele gosta do computador, gosta de ler, gosta de escrever, gosta de digitar, gosta de cantar. Nós fazemos palestra, né? Contamos a nossa trajetória como pais e educadores, ele como aluno, como pessoa com deficiência, né? Mas é tranquilo, em casa gosta das atividades do dia a dia, escovar os dentes, almoçar, tomar o café, lanchar, hora de dormir, ver televisão, tudo normal. Hoje em dia, com assim, muita tranquilidade, sem dar birra, não é uma pessoa agressiva, uma pessoa muito carinhosa com todo mundo, não temos sim problemas nenhum não. Tá certo, então, José, agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais observações, até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Reurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Reurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com os seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira.
Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. De volta com observações que hoje fala sobre o Abril Azul, campanha que conscientiza sobre o transtorno do espectro autista. E hoje nós estamos entrevistando a família do William Roussin Peixoto, ele que já tem 18 anos e convive aí diariamente com o autismo. Bom, José, agora a gente vai falar em relação à acessibilidade, né? Você é professor muitos anos também, a sua esposa também, então vocês têm muita propriedade para falar nisso. Em relação hoje ao ensino, você tem percebido que ele acolhe mais hoje em dia os alunos que têm o autismo ou ainda falta dar mais acessibilidade a esse público que precisa tanto, né, de atenção? Bom, as escolas públicas, tanto a municipal como a estadual, elas têm assim um programa, uma maneira de acolher esses alunos muito bem. Hoje em dia, tanto é que quando se matricula um aluno com alguma deficiência ou com autismo, né, na escola, imediatamente a escola providencia uma pessoa para auxiliar esse aluno. No caso, por exemplo, quando necessita do braille, quando a pessoa tem problema visual, tem lá alguém para ficar com ela. Então eu já tive vários alunos, né, com algumas deficiências e sempre teve, recentemente agora, né, sempre tem alguém para poder ficar com eles na escola. No início, mais tempo atrás, não tinha isso, né? E quando ele começou na escola, quando eu vi que ele tinha assim um grande potencial para ler, escrever, copiar, fazer contas, né? Eu pensava em colocar ele na melhor escola. Mas a gente se deparava com o seguinte: a escola falava para a gente assim, e quem vai tomar conta dele aqui dentro? Então tinha a questão do recreio, da chegada, da saída, né, na escola, a gente tinha esse problema. Enquanto que na escola pública, a primeira escola que a gente matriculou ele na rede pública foi a Escola Augusto Gonçalves, e a diretora, né, Samanta, na época, disse para a gente o seguinte: calme, você está muito nervoso, o lugar de seu filho é aqui. Nós vamos acolher, nós vamos receber o seu menino aqui e você vai ver, tudo vai dar certo. Então, naquele momento, né, quando ele tinha 7 anos de idade, o que a diretora da escola falou para a gente me tranquilizou. Eu não sabia, né, que a pessoa com a condição dele teria alguém para poder acompanhá-lo lá dentro. Então isso para a gente foi tranquilo. Agora hoje eu não sei assim ao certo como que está a questão da escola particular, porque tem uma diferença, né? Na escola pública, tanto a municipal como a estadual, tem um programa lá direitinho, recebe, acolhe, oferece condições. E eu, como professor, que eu tenho notado, às vezes o aluno com alguma deficiência, matriculado na escola,
Não sei, assim, às vezes pode ter alguma dificuldade quando às vezes ele é agressivo, ou quando tem algum transtorno, assim, que às vezes impede ele de aprender, mas aonde eu trabalhei, aonde eu acompanhei, eu não vi esse problema. Mesmo aqueles que tinham maior dificuldade, todos da escola, desde o diretor, a cantineira, né, porque no caso dele até tinha também uma pessoa para ficar com ele durante o recreio. Então tinha um acompanhante de sala de aula, uma pessoa para ficar com ele no recreio, devido à condição dele. Às vezes outros não precisam, mas ele precisava de alguém para ficar com ele. Então assim, a escola tem recebido muito bem. E eu dou parabéns para as escolas da rede pública. Agora, dar essa acessibilidade, a gente sabe que a educação de pessoas que têm algum tipo de transtorno é desafiadora, porém ela não pode ser negada, né? Então, assim, às vezes acontecem situações, a gente ouve falar, principalmente a gente que está na imprensa, e negar isso, não acolher, é algo realmente que vai contra mesmo o ser humano, né? Tirar o acesso a uma pessoa que subjuga, né, a condição do outro. Olha, no nosso caso, eu não sei se porque eu sou professor há tantos anos e a gente conhece praticamente todo mundo, a gente conhece as escolas, então aonde eu fui procurar para o meu filho, eu fui muito bem recebido. Desde a creche, a PAI, a Escola Augusto Gonçalves, a Escola Celuta das Neves e a Escola Estadual, a gente não teve assim esse problema. Agora, o que a gente acha que é bastante válido, não é só você receber, porque é uma obrigação da escola receber, é um direito da pessoa ser matriculada na escola, né, para poder receber as instruções necessárias, mas eu acho que deve ir além disso. A gente precisa receber esse aluno, acolher e oferecer a ele condições para que ele possa permanecer e ao mesmo tempo progredir. Porque eu não posso só matricular um aluno, esse aqui não vai aprender. Não, mas você já ofereceu condições para ele, então nós temos que receber, acolher, essa pessoa tem que se sentir parte, né? Nós temos que trabalhar isso com os outros alunos, temos que trabalhar com os servidores da instituição para poder oferecer a esse estudante o direito de evoluir e lá na frente progredir para que ele possa, né, vencer e cada vez trilhar o caminho que ele desejar. Agora, hoje o William fala, como você disse agora há pouco no último bloco, vários idiomas, né? Tem aí algumas habilidades bem afloradas também, e isso só foi possível porque vocês identificaram também essa oportunidade, não é isso? Quando a gente identificou essa oportunidade nele, foi uma das primeiras vezes que a gente viu ele escrevendo alguma coisa, mesmo antes de falar. De repente ele começou a digitar no computador coisas no inglês, e ele digitava e traduzia, né? Escrevia na frente. Então aquilo foi durante um bom tempo, e a gente na escola, né, a gente procurava pessoas da área, professora de inglês, por exemplo, poder falar alguma coisa, poder dar um acompanhamento, né? E na aula de música também, quando a gente matriculou na aula de música, a professora também foi muito bem, né? A professora Lília, trabalhava com ele não só cantar, mas eu trabalhava com ele assim, a linguagem. Então eu acompanhava ele na aula de música, ela trabalhava com ele a linguagem, a escrita, como é que falava, como é que pronunciava. E quando a gente foi percebendo que ele gostava daquilo, mas ele estava tendo uma certa dificuldade, então nós procuramos todas as escolas de idiomas para ver aonde e como matricular da melhor maneira. Nós também fomos bem recebidos em todos, mas nós escolhemos a escola CCAA, e a escola CCAA nos orientou a fazer com ele uma aula VIP, que era só ele e a professora. Então, durante os 2 primeiros semestres que ele fez lá no CCAA, era ele e a professora.
Quando ele foi para o 3º semestre, ele foi inserido numa turma, porque a professora disse que nós vamos avaliar esse menino durante esse tempo, vamos ver como é que ele vai sair, e daí nós vamos inserir numa turma. E aí inseriu na turma e tinha aquela dificuldade, como é que ele vai se comportar mediante os outros. E aí tinha também na escola uma moça que era uma estagiária, e a estagiária ficava com ele, para poder dar o acompanhamento, dar o suporte na sala de aula. E veio a pandemia, tivemos que parar. Paramos também no ano passado e o ano anterior, porque ele estudava na escola de tempo integral. Agora, quando nós voltamos, para nossa surpresa, boa, né? Aquela moça que era estagiária com ele na escola, se transformou na professora. Então, hoje eu levo ele na escola, no CCIA, entrego nas mãos da professora, que já o conhece. Então, a gente tem assim uma boa relação com a escola. Então, eu acredito que se você percebe um potencial, seja para nadar, para cantar, para escrever, para aula de inglês, então a gente precisa investir. Porque para uns pode não ser nada, mas para ele vai e faz com gosto. Então, aquilo que eu vejo que ele faz com gosto, a gente está tentando e fazendo o que a gente pode para poder ele ter a melhor forma de desenvolvimento possível. Agora, isso é muito importante ser falado para o público, porque muitas das vezes, quando se recebe um diagnóstico de transtorno do espectro autista, muitas pessoas imaginam que essas pessoas não vão ter uma vida de qualidade, ou então não vão ter oportunidades. E muitas vezes isso nasce dentro da própria casa. Então, é importante os pais terem esse olhar atento, mas, sobretudo, essa disponibilidade em não ser capacitista, né? Eu acredito que a gente deve sempre acreditar que mudanças, elas acontecem o tempo todo, né? A gente tem um exemplo, meu filho, e a gente acompanhou mudanças na vida dele que para a gente foi uma evolução. Uma criança que não falava nada até os 5 anos, de repente começa a ler, escrever e falar, né, vários idiomas. Então, eu acredito que a gente tem que incentivar, observar qual que é a possibilidade, como é que aquela criança, aquele adulto, adolescente, qual que é a aptidão dele, o que ele gosta. E incentivar aquela pessoa a desenvolver. Se alguma coisa não deu certo, igual eu cito muito a minha amiga Ivolina, que muitas vezes eu reclamava com ela: olha, ele não está dando conta, não está tendo jeito, ele não está dando conta, não está dando certo na fono, não está dando certo na natação. Então ela falou comigo o seguinte, uma coisa que eu nunca vou esquecer: olha, se não está dando certo é porque o seu filho não está nas mãos da pessoa certa. A pessoa tem que entrar para o mundo dele, ela tem que se entregar. Não é a mesma coisa que dar aula e ensinar para uma pessoa. Então, se algo não está saindo bem, então você precisa descobrir aonde é que está, que você vai fazer a mudança para poder melhorar. Então, não está dando certo, não. Então, vamos ser diferente. Igual o professor de natação me disse o seguinte: não está tendo jeito, vamos fazer diferente. Então, a partir da próxima aula, você vai entrar com ele na piscina. E eu entrava. Nadava eu e nadava ele. Na aula de música, ele fazia aula e eu do lado. Então, assim, a gente teve que procurar. Na natação deu certo, na aula de música deu certo, na aula de inglês deu certo. Então, às vezes a gente reclamava de alguma coisa que não estava saindo bem, mas não, é porque vocês não estão no caminho certo, que nem sempre vai ser do jeito que vocês imaginaram, mas vocês têm que investir, vocês têm que procurar saber qual o melhor caminho para que ele possa desenvolver e apresentar resultados. Ok, José, agora a gente vai para o nosso segundo intervalo. Na volta tem mais observações. Até já.
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Abril Azul, que conscientiza sobre o transtorno do espectro autista. Bom, e por falar na campanha, né, José, a gente vai falar do último dia 2, que foi realmente o dia de conscientização ao autismo. Ter um dia e um mês também dedicados a falar sobre isso é mais que necessário para uma população que, apesar de muita informação na palma da mão, às vezes não sabe nem o que é e muito menos como lidar com isso, né? Pois é, eu tenho visto, principalmente neste ano agora, né, de 2024, um avanço muito grande em relação ao Abril Azul. A gente tem o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e se estende por todo este mês de abril para a gente poder falar, trocar informações, receber também notícias importantes em relação ao autismo. Mas o autismo a gente precisa estar falando o ano inteiro, como outras também, outras campanhas, né? É importante a gente ficar atento durante o ano inteiro. Mas com esse tema tão importante, nos últimos anos, né? Esse ano agora principalmente, eu tenho visto assim uma grande relevância mesmo em relação ao tema. E isso para a gente é muito bom, porque a gente vai cada vez mais aprendendo, evoluindo e podendo passar informações também para outras pessoas. Agora, José, em relação ao Abril Azul, ele também traz à tona a importância de haver políticas públicas, né? O que é política pública? É dar acessibilidade mesmo a investimentos na área pública, na área política. Hoje, na sua opinião, quais políticas públicas existem que são benéficas para os autistas e quais aquelas que poderiam existir e facilitariam a vida dessas pessoas? Bom, a gente tem como política pública aí a compra do veículo. Então a pessoa que tiver um filho autista, uma pessoa que seja dependente, pode comprar carro 0 km com desconto de IPVA e ICMS e você não vai pagar o IPVA. Então isso é bastante importante. Você vai comprar um carro 0 km e você vai ter desconto. Nós temos aqui em Itaúna também outras regiões, a gente tem a possibilidade da pessoa, dependendo da renda, ela ter o direito ao transporte público gratuito e, no caso, quando necessário, a pessoa que tem a deficiência do espectro autista, ela vai também receber o transporte e também para o acompanhante. Então isso é importante. A gente tem também a credencial para a pessoa estacionar na vaga de deficiente. Agora, neste ano, mudou. Então, a pessoa agora tem o símbolo do autismo e antes era a placa, uma cadeira, né, de deficiente.
Eu achei que foi um avanço, porque às vezes eu parava com ele na vaga de deficiente, mesmo com a placa, e a gente desce do carro e as pessoas ficam olhando. Por que a gente parou na vaga de deficiente? E agora foi um avanço por parte da prefeitura, do município de Itaúna, que agora tem o símbolo. Mas, como lá também no setor de transporte já informou para a gente, em breve a prefeitura vai providenciar de pintar as vagas, né, destinadas à pessoa com autismo, porque no momento a gente está usando as vagas onde tem a cadeira, né, com o cadeirante. A gente tem também a possibilidade, até nós temos, né, a gente entra em qualquer espaço, praça de esportes, pode usar a piscina, utilizar o espaço ali da prática de esporte, aonde a gente quiser, sem pagar. Então a gente, por exemplo, eu quero ir na praça de esporte do bairro de Lourdes, posso ir. Vou na praça de esporte do bairro Garcias, do bairro Santanense, aonde a gente desejar, a gente pode ir. No caso dele, a gente entra com acompanhante. A gente está vendo, temos também a situação da pessoa, dependendo da renda, ela tem direito ao LOAS, que é você receber um salário mínimo para custear o tratamento da pessoa com autismo, dependendo também da renda da pessoa, né? E eu acredito que a gente pode melhorar mais, pode evoluir mais ainda, né? Porque às vezes a pessoa com o autismo, ela com certeza precisa de um atendimento. Por exemplo, quando você vai no plantão, no médico, é um só. Nós temos aí agora a carteirinha de autismo, né, a carteira de identidade também com autismo. Nós temos aqui na cidade o cordão para o autista. Isso aí tudo é muito bom, mas eu acho assim, por exemplo, no médico, você vai no plantão, por exemplo, não tem assim uma pessoa, um médico, um especialista, o autista vai ser atendido, né? Poderia melhorar a questão da saúde. Agora, José, você, né, junto com a sua família, junto com o William, vai até as escolas, vai em outros espaços públicos, como próprias observações aqui no nosso programa, para palestrar, mas sobretudo falar um pouco mais com naturalidade sobre o transtorno do espectro autista. Qual que é essa importância, né, de levar essa informação, mas sobretudo de mostrar para a sociedade que é possível ter uma vida absolutamente normal? Pois é, nós começamos a fazer essas nossas palestras no início, até meio assim, por acaso, porque eu sempre levava ele para a escola comigo. Às vezes era um sábado letivo, alguma atividade na escola, então eu estava sempre levando ele aonde eu trabalho. E quando chegava nesse espaço, às vezes ele cantava, ele participava de alguma coisa, fazia uma brincadeira, ele falava uma data, participava lá junto. E aquilo foi crescendo. E a gente foi percebendo que muitas pessoas não conheciam o diagnóstico, né, de autismo, não tinha assim informações sobre o que era. Então, para nós, eu acho muito bom, muito válido, porque ao mesmo tempo que a gente leva informações, é um momento que a gente tem, né, de sair com ele. E um momento também da pessoa ver que ele tem uma certa capacidade. Igual, por exemplo, ele gosta muito de falar sobre as novelas, sobre as datas, sobre os programas de televisão, gosta demais de cantar. Então é um momento também que a gente aproveita. Se ele gosta de cantar, então vamos levar, vamos programar. Então a gente tem todo o nosso assim, recurso que a gente possa levar e fazer uma boa apresentação. E o pessoal tem gostado muito. Nós temos diversas apresentações para este mês de abril. Agora, quem está nos assistindo e quiser chamar, né, para poder falar sobre esse assunto, porque dá tempo ainda, né, mês de abril é muito extenso, como que pode fazer? Qual que é o contato? Tem uma rede social específica para isso? Como que é? Olha, na rede social nós temos o Instagram, meu e dele, né, www.palestrante, que é Wilson e William, palestrantes. E lá a gente posta, né, o que a gente tem feito em relação ao autismo. Se a pessoa tiver interesse também em me ligar, também mandar alguma mensagem, não tem problema.
O telefone é 37 998 18 50 78. Nós vamos amanhã, inclusive, fazer uma apresentação no Tiro de Guerra. Gosto muito de fazer lá no Tiro de Guerra. É um ambiente muito bom. Nós vamos apresentar na Prefeitura de Itaúna. Falta a data, né, para a gente organizar. Nós vamos apresentar na Alfa Engenharia, talvez na segunda quinzena de abril. E não precisa ser só durante o mês de abril, nós estamos aí disponíveis para o ano todo. Agora que eu estou livre, né, aposentado, eu quero me dedicar mais a nossas palestras, fazer coisas diferentes, levar informações para todas as pessoas, e é o momento da gente poder trabalhar com ele as questões, né, que para ele eu acho importante, que tem dado uma evolução boa. Tá certo, então, José, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta a gente vai conhecer um pouco mais aí do William, que vai estar aqui junto com a mãe dele. Não sai daí, Observações volta já já. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apramina Seorbe realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurbe, inquéritos e ações civis públicas. Apramina Seorbe. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe.
De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Abril Azul e a conscientização ao autismo. Bom, e depois de tanto falar aí com o José em relação ao filho dele, né, com o William, a gente está recebendo então aqui o William Rosim Peixoto, junto com a mãe dele, a Miriam Peixoto, que estão aqui para falar para a gente um pouco mais sobre como que é, né, realmente conviver com o autismo, mas sobretudo quais são aí os desafios que eles colocam todos os dias e enfrentam todos os dias aí em suas rotinas. Bom, gente, obrigado pela presença de vocês. William, prazer te receber aqui, viu? Obrigada. Prazer também te receber, tá, Miriam? Primeiro, quero parabenizar vocês aí por justamente dar essa oportunidade, né, ao William de mostrar os talentos dele, mas sobretudo de ter trazido ele aqui também no Observações. E William, primeiro vou começar com você antes de conversar aí com a sua mãe. O que você mais gosta de fazer? Seu pai já me falou aí que você gosta de estudar, fala vários idiomas, mas conta pra gente o que você gosta de fazer. Eu acabei no ensino médio no ano passado, faço curso de computação, igrejas e procuro levar uma vida normal. E o que você mais gosta de fazer, que você falou comigo agora há pouquinho? Mexer no computador. E o que você mais gosta de mexer no computador? Vídeos, músicas e jogos. Aí, tá certo. Bom, William, hoje em dia você e seu pai geralmente vão nas escolas aí e em vários lugares, como o nosso programa aqui, para falar de autismo. Como é para você ser um exemplo aí para as pessoas em relação ao transtorno? Eu procuro levar uma vida normal, porque está aprendendo todas essas coisas. O William, ele é um exemplo, sim, é uma luta, é fé. A gente correu atrás de muita coisa, né, dos profissionais, mas nunca deixando de ter fé. Eu gosto de sempre estar registrando isso, a fé que a gente tem em Deus, né, para que ele se desenvolvesse, até que o dia que o milagre aconteceu. Aos 5 anos de idade, no dia 27 de novembro, ele cantou. Foi a primeira manifestação de fala do William, foi ele cantar. Eu, como mãe, eu fico assim, tenho o maior orgulho, né? Eu tenho 2 filhos, a Natália, hoje com 23 anos, e o William. A Natália é a primeira, né? Eu tenho o maior orgulho desse menino aqui, porque muito carinhoso, muito amoroso, tudo que a gente proporciona a ele, ele gosta, ele faz. O que eu falo para as mães hoje corra atrás de seus filhos, ver o que eles gostam de fazer, no que eles vão se adaptar melhor, para eles terem mais chance. Na escola, ele foi muito bem recebido, ele teve professoras, apoios, né? Estagiários, depois professoras. Hoje em dia tem muita coisa para ajudar eles, coisas que há 18 anos atrás não tinha. Hoje, em 2024, está se falando muito mais, está desenvolvendo mais. As leis, né, muita lei para beneficiar eles. Agora, Miriam, quando ele começou na escola, né, e naqueles primeiros momentos ali, como o José falou agora há pouco, começou a ter aquela questão da adaptação mesmo, que é normal de todo ser humano, né? A gente se adaptar a um ambiente novo que a gente nunca frequentou. Mas como foi para vocês aí verem que ele estava dando certo nessa adaptação, mas que, sobretudo, ele estava conseguindo socializar, porque é uma grande preocupação também, porque uma coisa é dentro da casa da gente, a outra coisa é quando chega para a escola, não é isso? Foi uma felicidade enorme, né? Raramente alguém reclamava dele. Só elogios. E a gente via que ele estava desenvolvendo. Não é que eles estavam floreando as coisas, não. Que ele estava desenvolvendo, que ele gostava. Na hora de fazer as provas, chega a ser além. Ele é além em muitas coisas, né? Ele fala 5 línguas, ele canta, ele traduz. Então, assim, é um orgulho. A formatura dele foi emocionante, né? Você pensar que há um tempo atrás, muita criança ficava escondida em casa. E hoje tem esse leque, né? E a gente tem que lutar mesmo, porque eles têm a gente. Se a gente esconder, ter vergonha,
não vai para frente não. Ô Miri, comenta pra gente o seguinte, essa pergunta eu não cheguei a fazer pro José, mas como mãe e como pai também, claro que vocês ao longo, né, da trajetória aí, nesses 18 anos do William, que ele está fazendo agora também 19 essa semana, né, algumas situações de preconceito com certeza já foram enfrentadas por vocês. Como que foi enfrentar isso e como é enfrentar isso no dia a dia? Olha, a mãe da criança especial, ela tem um olhar mais apurado. Então, quando a pessoa olha com diferença para o seu filho, ela percebe. Eu percebia, né? Mas enquanto estava olhando, eu fazia de conta que eu não estava vendo, eu ignorava. Uma ou outra, umas poucas vezes, aos 19 anos, eu tive que, né, conversar com pouquíssimas pessoas. Porque se só olha, tudo bem. Se mexer, aí a gente conversa, eu explico. Eu achei muito bonitinho uma criança, ela não percebeu que ele era especial. Aí ela falava alto com ele, ela tinha 5 anos de idade. Eu falei assim, não fala alto com o William, pode conversar normal. Mas por quê? Porque ele é especial. Ele não é surdo, né? E expliquei e nunca mais. O olhar dela diferenciou e o tratamento também. Mas o William é muito carismático, então assim, na onde que ele chega, o pessoal abraça. Agora, você tem percebido também que hoje, claro, que com a informação chegando mais também para as pessoas, pelo trabalho que vocês desenvolvem também, as pessoas hoje estão mais receptivas em saber mais informações, mas sobretudo conviver mais com o autista? Sim, estão respeitando mais, né? Perguntando, né? Como ele tem muitas habilidades, sabe muitas coisas, o pessoal vê ele, já quer perguntar que dia que nasceu, que ele vai falar, o dia da semana, né? O pessoal tá aprendendo, mais aberto. A TV ajuda muito, né? As programações estão falando mais, artistas abraçando essa causa. E o William é o meu artista, então é assim que a gente vai levando a vida, né? Um dia de cada vez. Hoje eu não me preocupo mais com o amanhã, eu vivo hoje, porque se a gente fica preocupando muito o que vai acontecer, o que vai ser, como será, a gente não vive. Bom, gente, o nosso tempo está acabando. O William preparou para a gente aqui uma música especial, não é isso, William? Conta pra gente como que ela chama? Sky Pigeon. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains, home along the lanes of the skyway, for this dark and lonely room. Português. Projeto uma sombra casting gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that we can turn the tide. Italiano. Buena chica soy y seca pura. Espanhol. Lo puedo hacer considerar ahora como pie, si ahora se muera. And we can spread the wings and fly away again. Português. Foi para longe, como no horizonte voe. Agora que os sonhos estão realizados para alguém. Inglês. Fly away, starlight beach and fly towards the dreams you left so very far behind.
Let me wake up in the morning to the smell of new mom hay, to walk and cry, to laugh and die in the brightness of my day. I want to hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching meddling. And open out this cage towards the sun, for just a skyline pigeon dreaming on the open, waiting for the day that he can spread the wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon fly, towards the trees you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon fly, towards the trees you left so very far behind. Aí, tá de parabéns. E detalhe que decorou a música inteira, né? Em vários idiomas, que se vocês perceberam aí. Sim, muito bacana. Sempre gostou. Quando ele sobe num palco, ele se transforma. Quando ele está num lugar que tem música, ele tem a oportunidade de estar cantando. É uma coisa que ele ama fazer, cantar. Excelente, então, gente. Bom, nosso tempo, infelizmente, se eu pudesse, eu ficava aqui a noite inteira conversando sobre, mas quero agradecer muito a presença de vocês. Vocês estão de parabéns e parabéns. Tá de parabéns, que afinal hoje é aniversário dele, está completando 19 anos, não é não? Obrigada. Eu te agradeço. Satisfazer mais palestras. Com certeza, a gente vai estar junto. Qual que é o seu número para palestra? Qual que é o número para palestra? Fala aí pra gente. www.palestrantes. Palestrantes no Instagram. E ele é famoso no Instagram, viu, gente? Telefone. O do papai. 9964-6782. Excelente, então. Mais uma vez, obrigado, viu? Volte mais vezes, faço questão de sua presença aqui. Obrigada, tá bom? Querida, obrigado, tudo de bom. Agradeço. Viu? Bom, e eu vou agradecer também ao pai dele, que está aqui do lado também, né? Ao José, parabéns, vocês estão excelentes aí, tem que fazer isso mesmo, gente, porque na verdade o que a gente deu aqui não foi apenas um espaço, mas sobretudo mostrar que existe e tem que existir espaços como esse, que as pessoas mostrem os seus talentos, apesar de todas as diversidades. Bom, eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais observações. Se você tem sugestão de pauta, mande nesse e-mail que aparece aí nesse vídeo, aliás, o seu vídeo, né? Programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreva nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidades você será um dos primeiros a ser avisado. Bom, e você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!